Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros. Mark Zuckerberg, cofundador e CEO do Facebook, publicou a sua já tradicional carta anual, com a reflexão sobre os desafios para o ano que está começando. Desta vez, além dos 12 meses, ele também projeta os próximos 10 anos. É um olhar para o horizonte. Entre os vários temas abordados pelo executivo, um em especial chama a atenção pela forma sutil como ele escolheu tratar o assunto e pela complexidade do debate que envolve, em primeiro plano, o Facebook e, na sequência, outras gigantes do mundo da tecnologia. Zuckerberg evitou o delicado tema separação das empresas, como havia sido proposto pelos que alegam a prática de truste pelo grupo que ele comanda. Ele não quer, e os seus acionistas também não, desmembrar a empresa em pequenas partes. Longe disso. Mas esse é um tópico que tem sido defendido por possíveis candidatos à presidência dos Estados Unidos. Então, na carta anual, Mark Zuckerberg propõe a seguinte reflexão: que os governos regulem a empresa sem inviabilizá-la. Ele diz no texto: as regras estabelecidas por meio de um processo democrático podem adicionar mais legitimidade e confiança do que as regras definidas apenas pelas empresas. É uma mensagem clara do executivo de que a rede social não quer carregar o ônus pelo protagonismo, a penetração e até mesmo o grau de influência que tem na sociedade. Mark Zuckerberg dá exemplos ao citar áreas em que acredita ser útil que os governos criem regras mais claras, como em casos de eleição, publicação de conteúdos nocivos, privacidade e portabilidade de dados de usuários. O pleito do executivo é válido. A gente só não pode desconsiderar que, na maior parte dos casos citados por ele, já existem regras claras e um conjunto de leis que garantem a segurança das empresas e dos cidadãos que utilizam as plataformas. Ocorre que, em alguns cenários, como ele mesmo diz, existe a tentativa de transferir para as plataformas uma responsabilidade sobre aquilo que os usuários praticam. É como se as empresas fossem B10, em colégios cheios de adolescentes rebeldes. E nessa transferência de responsabilidade, a gente acaba esbarrando, em alguma medida, em censura. Uma plataforma, por exemplo, que remove conteúdo sob a alegação de violação dos termos de uso, sem qualquer outra justificativa, esbarra em censura. Nos casos de uso indevido de dados de usuários e também em questões de mercado, a situação se repete. Há leis e há fiscalizadores para o cumprimento delas. Ou seja, sob certa perspectiva, falta dar às empresas de tecnologia a dimensão correta. Elas são empresas como qualquer outra. E, embora responsáveis por mudanças significativas na vida da sociedade, por inovar, por exemplo, elas não estão acima da lei. Mark Zuckerberg, então, tem razão. Desmembrar o Facebook em pequenas empresas é um absurdo. Basta que as regulações sejam eficientemente cumpridas e que as empresas, do outro lado, como o Facebook, por exemplo, respeitem as regras do jogo. Se cada um cumprir com o seu papel, nós vamos caminhar bem, sem impedir a inovação e o avanço tecnológico e também econômico.